que a melhora das rodovias pode vir de uma proposta sua. Contratos de concessão rodoviária costumam ser projetados para durar muito tempo, cerca de 30 anos. Ao longo desse tempo, muita coisa pode mudar. E quem vive essas mudanças de perto sempre tem novas ideias para compartilhar. Para isso, a NTT trouxe uma inovação, terceira norma do regulamento de concessões rodoviárias, que permite a qualquer cidadão propor mudanças nas rodovias concedidas. É o que a NTT chamou de levantamento de necessidades. Nesse levantamento poderão constar propostas para inclusão, alteração, reprogramação e exclusão de obras e serviços, ou alteração de escopo, parâmetros técnicos de desempenho previstos nos contratos de concessão rodoviária. O levantamento de necessidades será discutido em reuniões participativas abertas, um tipo de evento de participação e controle social que acontecerão periodicamente. Com uma antecedência mínima de 30 dias até as sessões públicas da reunião participativa, a NTT disponibilizará o formulário para contribuição no sistema participante em www.participante.antt.gov.br. Já temos tutorial no canal ANTT no YouTube para ajudar a usar esse sistema. Então, chegou o momento de colocar suas ideias para rodar, porque o que é feito para durar precisa sempre melhorar. Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a sua presença e a sua participação. Convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Iniciamos esta sessão que está prevista pela reunião participativa 018-2024, a NTT, de acordo com a Resolução 6020, de 20 de julho de 2023, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. Estão previstas sessões presenciais nas seguintes cidades e datas. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2025, sessão Jataí, auditório da Associação Comercial e Industrial de Jataí. Dia 27 de fevereiro de 2025, sessão Uberlândia, local Sala de Eventos Porto Minas, Hotel e Convenções. A NTT fez a divulgação do aviso da reunião participativa 018-2024 no Diário Oficial da União do dia 28 de novembro de 2024, seção 3, página 173. Os procedimentos aplicáveis e a documentação completa da reunião estão disponíveis no site da ANTT. Convidamos para compor a mesa diretora da reunião o presidente da reunião participativa 018-2024, o senhor Matheus Rodeiro, Surode ANTT. Convidamos também o senhor Hugo Ribeiro, chefe substituto do Escritório Regional de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária de Uberlândia. A equipe técnica é o senhor Cris Leite e o senhor André Araújo. Com a palavra, o presidente da reunião, o senhor Matheus Rodeiro. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da NTT, eu gostaria de saudar os participantes desta reunião participativa presencial, que está sendo filmada e posteriormente será disponibilizada no canal ANTT do YouTube. Declaro aberta esta reunião, prevista pela reunião participativa número 018-2024. A reunião terá como objetivo receber manifestações orais e escritas relacionadas ao levantamento de necessidades, bem como contribuições dos interessados quanto à necessidade de alterações contratuais da concessão rodoviária federal administrada pela Eco Rodovias, Concessões e Serviços S.A., Ecovias do Cerrado, edital de concessão número 01/2019, em conformidade com o prescrito na Resolução número 6032
de 21 de dezembro de 2023. Meu nome é Matheus Herrero Rodeiro, sou coordenador da COGIP Surod ANTT e fui designado como presidente desta reunião participativa. Bom, novamente eu queria agradecer a participação aqui dos senhores, em especial do Coronel Marcelo, representante da Prefeitura, nosso patrono aqui do município de Jataí, tá? Os demais, todos da PRF, muito obrigado. Sindicatos, associações, o pessoal do governo do estado de Goiás, sejam todos muito bem-vindos, tá? É um privilégio para a gente aqui da NTT estar aqui, vim aqui no município presencialmente para receber as manifestações de vocês, né? O objetivo dessa reunião, como eu já disse rapidamente aqui, é receber manifestações para alterações contratuais. Muitas vezes, a gente sabe que os contratos de concessão são de longo prazo, em especial esse da Eco Cerrado é um contrato de concessão de 30 anos, né? E durante esses 30 anos, muitas serão as mudanças, as alterações, inclusive tecnológicas, e a ideia é, a cada 5 anos, a gente fazer essas reuniões participativas, né, para receber as sugestões, as manifestações, em especial dos usuários da rodovia, para a gente incluir obra, tirar obra, alterar a localização, também alterar parâmetros de fiscalização, enfim, tudo que talvez a pessoa ache que às vezes é uma coisa ali simples, né? Mas a gente tem que trazer para cá para ser analisado. Agradecer também ao pessoal da Eco Cerrado pela presença, sempre aqui, né, parceira dos eventos, e o principal, né, é o órgão que está executando as obras, aí, o contrato de concessão. Eu queria apresentar os meus colegas aqui da mesa e pedir uma palavra inicial aí sobre a reunião. Por favor, senhor André Araújo. Bom dia, boa tarde a todos. Queria agradecer a participação de todos, os presentes, e destacar a importância do levantamento de necessidades para que a gente da NTT construa a revisão quinquenal com todas as demandas da população, e destacar também que não fique a presença de vocês apenas aqui hoje, e sim também no participante, como a gente vai ver em seguida, para que fique anexado todas essas demandas de todos vocês. No mais, só isso mesmo. Muito obrigado. Senhor Cris Leite. Pessoal, bom dia, boa tarde. Agradecer aqui, em especial, ao professor Cristiano, da Universidade Federal. É um prazer receber a academia aqui, né? Eu acho que a academia faz parte da sociedade, e eu, como acadêmico também, me sinto muito honrado do senhor estar hoje aqui, professor. Obrigado. Os representantes do Estado de Goiás, né? Muito obrigado pela presença dos senhores, da governadoria aí do Estado de Goiás, né? Representantes da PRF, da Comissão Nacional de Acompanhamento das Concessões Rodoviárias Federais, né? Prefeitura de Jataí, como já falado pelo nosso presidente, demais representantes dos poderes executivos, legislativos, seja ele estadual, municipal, federal, a sociedade civil organizada também aqui que se faz presente, através dos sindicatos, OCIPs em geral, e essa é uma oportunidade, como dita pelo presidente, como dita pelo André, única para inclusão, exclusão, alteração, né, de parâmetros de obras ou serviços, né, que, por vezes, a gente acha, né, que são imutáveis. Nós, como sociedade, achamos como imutáveis, mas sabemos lá na agência que isso é perfeitamente mutável, porque é um contrato, como o presidente falou, longo, né? Então, ele requer alterações ao longo, seja no seu escopo geral, né? Alterações ao longo do projeto que venham trazer realmente melhorias, né? Certo? Então, fiquem à vontade. Vai passar depois um vídeo, como o André falou aqui, do participante. Tem um e-mail também,
que é o canal institucional, podem contribuir, né, podem se sentir à vontade, que essas alterações serão analisadas no seu mérito lá no âmbito da superintendência. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Cris. Agradecer que eu acabei passando, representante aí da Universidade Federal, tá? De todo o pessoal acadêmico aí, que eu muito me orgulho aí. E os demais colegas aí da NTT. Senhor Hugo, por favor, fala um pouquinho da fiscalização, você como, né, principal locutor aí com os usuários aí, com a concessionária, é importante. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de cada um. Afinal, isso aqui é para vocês, né? Nós estamos aqui para escutar e consolidar um melhor projeto para esses próximos anos das nossas rodovias aqui da nossa região. Meu nome é Hugo Ribeiro, eu trabalho aqui na NTT faz um pouco mais de 11 anos, né? E atualmente estou como fiscal do contrato aqui da Ecovias do Cerrado, aqui na região da BR-365 e da BR-364, né, Goiás, Minas Gerais, e como chefe substituto do escritório regional de Uberlândia. Nossa sede é lá em Uberlândia, a gente tem um escritório lá que está aberto a qualquer necessidade da sociedade de modo geral, qualquer necessidade nós estaremos lá à disposição. E o papel da nossa aqui da fiscalização é estar mesmo acompanhando a ponta, ver o que está acontecendo no dia a dia da rodovia. Afinal, a rodovia é dinâmica, acontecem necessidades de reformas, conserva, danos de materiais, eventuais acidentes, e a gente tem que estar verificando toda a parte de pavimentação, a parte de elementos de proteção e segurança, drenagem, se está ok, faixa de domínio, sua conserva, e, além disso, também a operação. Guincho, se a rota de inspeção de tráfego está sendo seguida, questão referente à ambulância, tempos de atendimento, as bases se as bases operacionais estão realmente funcionando, se estão atendendo à necessidade dos usuários. E, nesse dia a dia, a gente acaba fazendo amigos no trecho. Então, estarei aqui, né, assim como vocês podem ver na rodovia, uma viatura da NTT caracterizada andando por aí fiscalizando o trecho, provavelmente deve ser eu. Estou à disposição, se precisarem de alguma coisa, só pedir para parar e nós estamos ali para poder auxiliar, ajudar, esclarecer qualquer necessidade. Obrigado, uma boa tarde a todos aí. Obrigado, Hugo. Eu vou pedir licença aos senhores e aos membros da mesa para vou fazer uma breve apresentação mostrando o que foi feito no contrato, as principais obrigações contratuais, principais características do contrato e o objeto da reunião participativa. Então, eu peço licença para eu me dirigir até o púlpito. Bom, como eu já disse, né, o objetivo aqui, o evento é o levantamento de necessidades, né? O contrato do edital de concessão 001/2019. Atualmente, é a concessionária Ecovias do Cerrado que faz a execução do contrato, a gestão do contrato. Reunião participativa número 18/2024, agora aqui no município de Jataí. E a próxima vai ser na quinta-feira, no município lá de Uberlândia. Aqui é uma breve programação, né? Iniciamos às 2h10, apresentação dos objetivos da reunião, é o que eu estou fazendo no momento. Aí depois a gente vai dar a palavra à concessionária para ela falar um pouquinho dos pleitos que ela entende interessante para poder, né, incluir aqui no levantamento de necessidades. Aí depois de a concessionária, né, apresentar, a gente começa a chamar as pessoas para poder fazer a manifestação oral. Bom, como eu disse, né, o objetivo aqui dessa reunião participativa é coletar, né, coletar manifestações de todos aqui os presentes,
para a gente fazer alterações contratuais no contrato para melhorar o contrato. Então, seja inclusão de obra, retirada de obra, alteração de localização de obra, alteração de algum termo lá no contrato, entendeu? Então, assim, a gente está aberto para poder realmente receber os pleitos para a gente possibilitar uma melhoria no contrato que só vocês, usuários, acho que podem perceber com mais, né, detalhes aí a necessidade do usuário. Esse levantamento de necessidades, né, ele foi incorporado por meio da resolução a NTT número 6.032 de 2023, através do RCR3, que é o Regulamento de Concessões Rodoviárias. Esse Regulamento de Concessões Rodoviárias, ele começou na NTT com o objetivo de melhorar a gestão, a fiscalização do contrato, porque como a gente tem muitos contratos aí, fazendo a gestão de muitos contratos, e cada contrato é de uma época, surgiram muitas diferenças entre os contratos. E essa norma, essa nova resolução aí, o Regulamento de Concessões Rodoviárias, ela meio que faz uma característica mais geral do contrato, impõe algumas coisas mais gerais para os contratos seguir, e a parte mais específica ficaria em cada contrato por meio do Programa de Exploração de Rodovias, por meio do PER, para facilitar tanto a gestão contratual quanto a fiscalização de campo e a execução das obras por parte da concessionária. Aqui são alguns dados gerais da concessão. O sistema rodoviário aqui, da Eco Cerrado, ele incorpora a BR-364, aqui no estado de Goiás, e a BR-365, no estado de Minas Gerais. Extensão total de 437 quilômetros. Prazo do contrato de concessão são 30 anos. A data base do contrato foi de maio de 2016. Essa data é quando foi feitos os estudos, todos os orçamentos para o pregão. A assinatura do contrato foi dia 19 de dezembro de 2019, início da concessão dia 20 de janeiro de 2020, início da cobrança de pedágio 14 de novembro de 2020. Atualmente a gente está no 6º ano concessão, ele começou agora no dia 20 de janeiro de 2025 e ele vai até então dia 19 de janeiro de 2026. Aqui é um mapa geral, né, da concessão, né, que liga 2 estados, né, o estado de Goiás ao estado de Minas, do município aqui de Jataí até o município de Uberlândia. Aí tem alguns dados gerais ali das 2 principais cidades ali, né, Jataí, segundo maior PIB do estado de Goiás, no setor agrícola, sétimo maior PIB agrícola do Brasil, né, produção de soja, milho e leite, entre outros produtos aí. Então, a gente passa ainda pelos municípios de Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta, Paranaiguara, São Simão, Santa Vitória, já no estado de Minas, Gurinhatã, Ituiutaba, Anápolis, Monte Alegre e novamente, algumas características aqui do mapa, aqui do traçado da concessão, né? Como eu já disse, 437 quilômetros, estado de Goiás e Minas Gerais, abrange 11 municípios, né? São 7 praças de pedágio, sendo 4 no estado de Minas Gerais e 3 no estado de Goiás. 9 bases operacionais para atendimento aos usuários e 4 pontos de HSWin, que são os postos de pesagem em movimento, que é uma inovação aí da NTT, né? Que atualmente a gente está finalizando o estudo para poder implantar ele, inclusive em outras concessões aí. Bom, aqui a gente vai começar a passar as obras que foram entregues pela concessionária desde o início do contrato de concessão. Obras já executadas, né? Correção do traçado, foi feito 1 quilômetro lá no ano 2,
e mais 1 quilômetro no ano 4, ou seja, 2 quilômetros até o momento. Iluminação em intersecções em rotatórias existentes, foi feito 1 quilômetro no ano 2, 2 quilômetros no ano 3, 1 quilômetro no ano 4, totalizando 4 quilômetros executados até o momento. Iluminação em retornos existentes, 3,6 quilômetros no ano 2, 4 quilômetros no ano 4, totalizando 7,6 quilômetros de iluminação executados. Em marginais, foram feitos 2 quilômetros no ano 4. Implantação, adequação de acostamentos, foram feitos 46,2 km no ano 2 e 1,4 no ano 3, 6 km no ano 4, totalizando 53,6 km executados. Melhorias em acesso, pista dupla, 8 unidades no ano 2 e 8 unidades no ano 3, totalizando 16 unidades. Melhorias de acesso, pista simples, 28 unidades no ano 2, 31 no ano 3, totalizando 59 unidades. Melhorias de interseções, inclusive iluminação, 2 no ano 2, 3 no ano 3 e 1 no ano 4, totalizando 6 execuções até o momento. Passarelas, 1 executada no ano 2, 2 executadas no ano 3 e 2 executadas no ano 4, totalizando 5 passarelas executadas até o momento. Rotatórias alongadas, 3 unidades no ano 2, 4 no ano 3 e 6 unidades no ano 4, totalizando 13 rotatórias até o momento. Terceira faixa, 10,4 km no ano 2, 15,7 km no ano 3 e 900 metros no ano 4, totalizando 27 km de terceira faixa executadas até agora. Trevão, foi feito aqui, o trevão ali, né, próximo ali de... qual que é o município mesmo? Monte Alegre, esse mesmo, Monte Alegre de Minas, que era uma obra muito importante que estava parada ali há muito tempo, né, pelo DENIT, ali tem intersecção com a Concebra, eu sempre passo ali, então, assim, foi muito, muito boa mesmo a implantação dessa obra e a liberação dela. Foi feita, 30% da obra foi feita no ano 1 e 70% da obra foi feita no ano 2, que é o que previa o contrato de concessão. O viaduto de Chapetuba também, que era uma obra que estava parada há muito tempo, né, e a obrigação era para o primeiro ano de concessão, foi feito no primeiro ano de concessão. Vias marginais, até o momento foi feito 8,6 km no ano 3 e 2,1 km no ano 4, totalizando 10,7 quilômetros de vias marginais executadas até o momento. Aqui algumas fotos lá do trevo de Chapetuba, que foi executado no primeiro ano de concessão, né? E aqui a obra do trevão de Monte Alegre de Minas, né? Um pequeno vídeo aqui. Tem som? Não? Tá. Bom, dando continuidade aqui, as obras que foram entregues pela concessionária, né? Alguns exemplos ali, algumas fotos. Passarela em Monte Alegre de Minas, Minas Gerais. Faixas adicionais em Santa Vitória, Minas Gerais. E rotatória alongada no município de São Simão, aqui em Goiás. Outra obra entregue foi a obra de ampliação, né, do trecho ali de Santa Vitória, Minas Gerais. Além da obra de ampliação, melhoria dos trechos, foi feito também 2,9 km de faixa adicional, né, e uma rotatória alongada. Agora, as principais obras que ainda estão em execução pela concessionária, que fazem parte da obrigação da concessionária no contrato de concessão. Aí é o complexo de Ituiutaba, que a gente chama assim, né? Obras do trecho homogêneo 15 e 16, no município de Ituiutaba, por volta do quilômetro 750 mais 700 oeste. Ali é um mapa ali da região, né? Foto aérea aí das obras. Atualmente a gente está com cerca de 70% de execução das obras.
Previsão de entrega é julho agora de 2025, desse ano. E entre as obras que estão sendo executadas, a gente tem a ampliação, melhoria do trecho, né? No qual faz parte do escopo a execução de 3,8 quilômetros de vias marginais, 2,23 quilômetros de adequação de acostamento e 900 metros de faixa adicional e uma melhoria de interseção. Bom, é o vídeo aí das obras ali, né, próximo em Tuiutaba, que está influenciando bastante ali o tráfego na região, né, com vários pare-siga, né, mas não tem como, né? O importante é a gente estar executando aí, né? Depois de pronto vai ficar bem melhor. Dando continuidade aqui, as obras de ampliação no município de Aparecida do Rio Doce, aqui no estado de Goiás, por volta do quilômetro 114 e 700. Atualmente estamos com 75% de execução de obra. Entre elas, nesse trecho tem o escopo ainda da execução de 1,5 km de vias marginais, 11 quilômetros de adequação de acostamento e 6 rotatórias alongadas. Aqui é um percentual de execução contratual. Esse percentual ele é com base no contrato todo, nos 30 anos de obrigação contratual. A gente está atualmente no 6º ano, né? Ainda restam 24 anos aí de concessão. Então, vocês podem ver aí que entre vias marginais, a concessionária executou já 74% do total obrigatório no PER, no Programa de Exploração de Rodovias, no contrato de concessão. Viaduto de Chapetuba foi executado, concluído, 100%. Trevão, 100% executado. Terceira faixa, 20% das terceiras faixas dos quantitativos foram executados. Rotatórias alongadas, quase 70% executado. Retornos em nível, a gente ainda não executou nenhum previsto no contrato. Passarelas, 71% das passarelas obrigatórias do contrato já foram executadas. Melhorias em interseções, né, inclusive iluminação, foram executadas todas que constam como obrigatórias no contrato. Melhorias de acesso, em pista simples, 66% executado. Melhorias de acesso em pista dupla, 66% também executado. Implantação, adequações de acostamento, 69% executado. Iluminação em vias marginais existentes, todas foram executadas. Iluminação em travessias urbanas, 67% executado. Iluminação em retornos existentes, 73% executado. Iluminação em interseções rotatórias existentes, 80% executado. Duplicações dos trechos homogêneos 13 a 15 ainda não foi executado, mesmo porque a obrigação contratual é a partir, acho que, do 7º ano, 13º ano, desculpa. 13º ano de concessão. A gente está no 6º ano, né? E correção de traçado foi executado já 100% das obras.
Aqui é um planejamento quinquenal durante os próximos 5 anos das obras que serão executadas pela concessionária. Então, acostamento já foi feito 29 quilômetros, né, no ano 5, que passou agora. Faixa adicional foi feita 3,84 quilômetros no ano 5 e ainda está previsto mais 11 quilômetros no ano 7. Melhorias e interseções, foi feita 1 no ano 5 e tem mais uma prevista para o ano 7. Obras de duplicação, próxima obrigação contratual é 1,6 quilômetros no ano 7, o restante é lá para o ano 13. Né? Passarelas, foram executadas 5, não tem mais nenhuma previsão. Rotatórias alongadas, executadas 7, não tem mais previsão agora, nos próximos anos. Vias marginais, foi executado 4,74 km no ano 5 e vai ser executado ainda 3,13 km no ano 7. Todas essas obras que eu estou falando são todas originais do contrato de concessão, obrigação do contrato de concessão, já com todos os valores inclusos na tarifa de pedágio. Falar um pouquinho sobre a modernização contratual, né? Como eu disse, o RCR, que é o Regulamento de Concessões Rodoviárias, né? Ele foi implementado, começou a ser implementado pela NTT em 2020, e o intuito é fazer a modernização dos contratos para facilitar a gestão, a fiscalização dos contratos. São os termos gerais dos contratos que serão aplicados para todas as concessões rodoviárias, todos os contratos, para poder homogeneizar todos os contratos aí para ficar mais fácil da gente fazer a gestão contratual. Então, assim, ele foi dividido em 5 etapas, né, o Regulamento de Concessões Rodoviárias. O RCR1 é chamado ele trata das regras gerais e usuários. O RCR2, bens, obras e serviços. O RCR3, ele cuida de equilíbrio econômico-financeiro. O RCR4 trata de fiscalização e penalização. E o RCR5 trata de encerramento contratual. E aqui são alguns exemplos que os RCRs vêm aplicando aí nos novos contratos de concessão. E também a ideia é a gente tentar incluir esses produtos aí nos contratos vigentes aí. Por exemplo, benefícios operacionais, né? Atualização de parâmetros de serviço, simplificação da antecipação de obras, sistemas de gestão ambiental, de qualidade de segurança viária, simplificação de autorização de início de obras para facilitar aí a nossa vida, né? Para a obra começar o quanto antes, agilidade na destinação de animais, entre outros. E entre os novos serviços que vêm sendo incluídos aí nos novos contratos de concessão, e a ideia é homogeneizar para os contratos já em vigor, que não tem ainda, alguns exemplos são desconto de usuário frequente, chamado DUF, desconto básico da tarifa, chamado DBT, cobrança de pedágio eletrônico, o FleeFlow, que agora a primeira concessionária a ter isso parcialmente foi a RioSP, né? No trecho lá da BR-101, que liga Ubatuba até Rio de Janeiro. Sistema de pesagem em movimento, que é o HOSWIN, inclusive, que é o pioneiro aí, foi aqui na Eco Cerrado, né? Pontos de parada e descanso de caminhoneiro, né? Os chamados PPDs, que a gente vem aí espalhando aí pelo Brasil. Conectividade 4, 5G, maior monitoramento por câmeras, entre outros. Bom, aqui são as próximas agendas aí das reuniões participativas, né, do levantamento de necessidade que estão previstas aí. Ecovias do Araguaia, que liga o município de Anápolis até a Aliança Tocantins, liga o estado de Goiás ao Tocantins. Está previsto reunião presencial nos municípios de Gurupi, Uruaçu e Anápolis, no mês de junho. A RioSP, que é a rodovia Presidente Dutra e a BR-101 do litoral, previsto para os municípios de Guarulhos, São José dos Campos, no estado de São Paulo, e Angra dos Reis e Rio de Janeiro, no mês de setembro. A Via Brasil, que é uma rodovia bem extensa, né, de 1.000 quilômetros ali, que liga o município de Sinop, Mato Grosso,
até o município até o porto lá de Miritituba, né? No estado do Pará. Então, está previsto a reunião participativa no município de Sinop, no Mato Grosso, e no município de Itaituba, do Pará, que é onde pertence lá o porto de Miritituba, no mês de outubro desse ano. E, por último, aí, a Eco Rio Minas, nos municípios de Governador Valadares, Minas Gerais, e no município de Teresópolis, no Rio de Janeiro, aí para fevereiro de 2026. Não, porque como ela está em repactuação, a gente ainda não fez agenda para poder fazer esse levantamento de necessidades. Vai depender da repactuação desse processo que está rodando lá no TCU, para ver se ela vai seguir, vai ter um leilão depois, se tudo der certo, para ver se ela vai seguir no contrato ou se vai ter uma nova licitação para entrar uma nova empresa. Então, todas essas que estão em repactuação, a gente não colocou aqui nos objetos das reuniões participativas. Bom, pessoal, da NTT era isso. Eu quis mostrar um pouquinho do contrato, as principais obrigações da concessionária, o que ela fez, o que ela tem para fazer. Aí, assim, sugiro cada um entrar no portal da NTT, aí tem lá o contrato, tem o PER detalhado, entendeu? Qualquer dúvida a gente está à disposição para poder esclarecer. A reunião participativa é hoje aqui, né, na quinta-feira em Uberlândia. Está aberto também no portal Participante NTT para a gente receber as contribuições de quem não veio e de quem veio também é importante que faça contribuição também lá no Participante para poder, de repente, detalhar melhor a sua manifestação, de repente, colocar o quilômetro, colocar uma foto, um vídeo, um projeto. Então, a gente tem a possibilidade de ver com mais detalhes lá quando vocês encaminham para a gente. Apesar que está sendo gravada, está sendo todos os pleitos aqui, tudo que for falado vai ser analisado, vai ser incluído lá no processo SEI da reunião participativa. Vou chamar a Bianca, representante da Eco Cerrado, para poder apresentar os pleitos que a concessionária entende importante aqui na reunião participativa do levantamento de necessidade. Por favor, Bianca. Bom, boa tarde a todos. Como o Matheus comentou, eu sou Bianca Jacob. Atualmente estou como gerente do contrato de concessão da Ecovias do Cerrado. Sobre a concessionária, o Matheus já falou muito bem aqui, então a gente está aqui hoje em Jataí, na BR-364 Goiás, e a gente faz a gestão aí dos 437 quilômetros até o município de Uberlândia, passando pela BR-365 ali em Minas. Só uma informação em volume ali de tráfego, hoje a gente tem ali 22% em eixo equivalente de veículos leves e 78% de veículos pesados. Só um contexto a mais para a gente entender que essa região também é muito importante, um corredor logístico aí para toda essa questão do tráfego, de escoamento, do agro. Então, isso também é muito importante e a gente está sempre atento quanto a esse tráfego também. Como o Matheus falou, a gente vai trazer aqui alguns projetos que a gente já conversou bastante internamente com a NTT, com municípios, mas ainda tem outros projetos que ainda estão eventualmente sendo estudados e, principalmente, acho que o objetivo, inclusive, que já foi ressaltado aqui, é a contribuição de vocês para a gente poder também desenvolver novos estudos e novos projetos, tá? O primeiro dele, que é o ponto de parada de descanso, a gente fala muito sobre PPDs, que é oferecer aí para os nossos usuários, principalmente de veículos pesados, um local adequado para descanso. Isso é muito importante, que a gente entende que isso traz benefícios para todos os usuários no quesito de segurança viária, a condição que esses motoristas aí trafegam, isso é muito importante. Respeito à jornada de trabalho, eles vão ter estacionamento gratuito aí, disponibilidade de serviços como uma copa, um refeitório, sanitário, Wi-Fi. Então, realmente, para o usuário, principalmente esse do veículo pesado, é um investimento que é muito importante e a gente tem visto cada vez mais o próprio Ministério aí fomentar
E, inclusive, aqui a NTT também fomentando muito a gente colocar isso nos novos contratos. Como foi falado, um contrato de longo prazo, né, não foi previsto esse tipo de investimento para o nosso contrato, por ele ter sido algo pensado, começado a estudar, né, lá em 2015, 17, né, uma licitação que ocorreu em 19. Então, na época, né, não tinha essa previsão, então a gente entende que isso é muito importante a gente ter aqui ao longo da nossa rodovia. Tá? Um ponto que foi estudado atualmente seria no quilômetro 55, aqui, né, na BR-364, no estado de Goiás. Conectividade. Atualmente, o nosso trecho, a gente já fez um estudo, né, ele só tem 32% de cobertura de conectividade. Então, nós, usuários que trafegamos aí ao longo de toda a rodovia, geralmente próximo aos municípios urbanos a gente consegue algum sinal, mas quando a gente não está próximo desses municípios, a gente não consegue, né, comunicar, não tem sinal. E é um tema também muito importante que vai agregar muito para todos os usuários e também na prestação de serviços aqui que a concessionária também disponibiliza. Então, a ideia, né, é implantar essa cobertura de conectividade, num primeiro momento 4G, aí, em 100% do trecho. Tá? Implantação de câmeras, né, para monitoramento, que é o circuito fechado de televisão, né, que a gente fala assim, né? O conhecido aí como CFTV. O que a gente hoje tem no contrato? O contrato hoje prevê um quantitativo que representa apenas 16% da extensão da concessão. E essas câmeras também, né, tanto para o usuário quanto para fazer a gestão da concessionária, agiliza muito. Então, a gente também já tem vários estudos, os novos contratos já, né, tem essa previsão do quanto benefício tem de ter o monitoramento de 100%. Inclusive, também agrega muito, né, para a fiscalização da própria PRF aí ao longo do trecho. Então, é uma proposta que a gente traz também para a gente seguir, né, estudando e conseguir incrementar câmeras ao longo de todo o contrato. Implantação de radares, principalmente, né, próximos aí à praça de pedágio, que hoje a gente tem visto, né, vários eventos ocorrerem em praças de pedágio por ter essa necessidade de redução, né, da velocidade ali. Então, tanto para os trabalhadores quanto para o usuário, gera, né, mais segurança. Além de outros pontos aí para a implantação de radares, próximas praças, ele é também necessário. E isso traz um aumento de segurança, redução de riscos de colisões, o controle efetivo da velocidade, né, e prevenção aí de acidentes. Adequação de recursos operacionais. Como o Matheus também já explicou, né, o contrato ele prevê ali alguns recursos e quantitativos mínimos. E ao longo aí do tempo a gente vai entendendo também qual a dinâmica da rodovia e o quanto que se tem de utilização desses recursos. Um dos recursos que hoje nós temos é um caminhão, né, vários caminhões aí boiadeiros que a gente chama assim, né, que ele tem essa configuração em que ele serve realmente para a gente ali recolher os animais. Porém, é um caminhão que ele só tem essa finalidade, né? E às vezes ele fica muito subutilizado. A nossa proposta é a gente ter algumas carretinhas que faz essa mesma função, acoplada em outros recursos operacionais que o usuário vai ter um benefício melhor. Talvez um guincho, uma viatura de inspeção. Então, a gente segue com esse estudo para trazer mais agilidade aí também nos atendimentos para o usuário. Adequação do dispositivo, que é um entroncamento com a BR-154, é um dispositivo também, né, que foi feito há um tempo atrás já, e hoje ele tem um traçado ali que necessita ali, precisa de uma adequação, melhorias ali na questão de elementos de proteção e segurança e drenagem. Então, também é um dispositivo importante ali na região que a gente já tem estudado para remodelar ele e trazer, né, uma modernização e adequação aí aos normativos para esse dispositivo.
Aqui também foi de uma conversa, né, com o município, surgiu aí também uma proposta de barreiras acústicas. Então, na travessia ali do perímetro urbano de Monte Alegre, né, tem ali alguns usuários lindeiros muito próximo à rodovia que, né, já fizeram alguma manifestação nesse sentido da gente colocar algum dispositivo na rodovia que pudesse reduzir aí os ruídos, né? Então tem a questão do próprio barulho, ruído, né, mas uma melhoria aí para a paisagem, proteção contra poeira, vento, porque tem casas muito próximas ali à rodovia. Antecipação das obras de duplicação, quando a gente olha para o contrato, né, como o Matheus explicou ali, a gente não iniciou ainda, elas estão previstas para o 13º, né, serem concluídas, implantadas para o 13º, 14º ano, então a gente está falando aí do ano de 2033, 2034, para ter essas obras concluídas. Apenas ali, né, no que a gente fala trecho homogêneo 15, que é no quilômetro 751 ao 753, numa extensão de 1,6 quilômetros, que tem já um fluxo de veículos mais intenso. Esse trecho a gente já, pelo contrato, né, já tem uma previsão para antecipar. Ali a gente hoje aguarda, né, a autorização ali do IBAMA, né, do licenciamento ambiental, para a gente dar início a essa obra. Então, era o que estava na apresentação ali para a gente fazer até o 7º ano. Porém, né, dos 44 quilômetros, só esse 1,6 é o que está previsto nesse período, e a gente entende que seria positivo para o usuário a gente prover essa antecipação, e é claro que para isso a gente tem, né, que fazer todo o estudo junto com a NTT e manter esse equilíbrio contratual. E é claro, toda obra de duplicação, ampliação, né, traz maior segurança viária e fluidez aí para o tráfego, né? Passagem de fauna, a gente também acompanha muito esses indicadores, né, de atropelamentos de animais silvestres, e hoje a gente enxerga essa necessidade de colocar esse tipo de dispositivo para a gente evitar esses atropelamentos, né, e conseguir aí realmente ter uma melhoria nessa gestão aí da nossa fauna, tá? Sem falar na segurança viária. Hoje a gente tem bastante dados, né, de animais como anta, que à noite, principalmente, acabam ali tendo muitos, até às vezes, acidentes, né, com esses tipos de animais, por ser ali um porte maior. Então, isso traz tanto segurança viária para os usuários, além de reduzir o índice de atropelamento, mas toda vez que tem um atropelamento, o risco também é para o usuário ali, para o motorista da rodovia, né? Uma proposta também, né, que é sobre corredor elétrico, cada vez mais vem sendo questionado, né, essas iniciativas aí, com viés, né, ESG também, e a gente já tem vários estudos, tanto aqui, né, na região, quanto em outros estados, para prover aí também um corredor elétrico para que os usuários consigam fazer maiores deslocamentos, e não só dentro, né, das cidades, aí, dos centros urbanos, com veículos elétricos. Hoje a gente já tem até alguns carregadores nas nossas bases, mas são carregadores do tipo lento. Então, para um veículo em longo, né, deslocamento, ele precisa ficar ali por 5, 6 horas para fazer um carregamento. Então, não é viável ainda, né, para nós usuários ter um carro 100% elétrico. Então, tem vários estudos aí surgindo para viabilizar alguns corredores com carregadores do tipo rápido, onde, né, com 1 hora ali que se pare para fazer uma refeição, alguma coisa, seja possível fazer um carregamento. Bom, esses foram alguns dos investimentos, e a concessionária fica aí à disposição também para ouvir e poder aí também desenvolver novos estudos. Obrigada. Obrigado, Bianca. Bom, tendo em vista o horário, que a gente está até cedo, acredito, eu não vou fazer o intervalo e vou prosseguir com as manifestações orais aqui
de quem informou que gostaria de fazer, né? Vamos passar um vídeo anteriormente de como deve ser feitas as contribuições pelo participante. Oi, gente, bem-vindos ao canal ANTT. Este vídeo é um breve tutorial de como vocês podem contribuir em nossos eventos de participação social. Isso, vocês podem participar pela internet, de audiências públicas, tomadas de subsídio, reuniões participativas e consultas públicas. Vamos aprender como faz? Primeiro, a gente entra no site da ANTT, gov.br/ANTT. Clicando no menu que fica no canto superior esquerdo da tela, a gente encontra a seção Acesso à Informação, onde podemos clicar em Participação Social. Lá, a gente encontra vários conteúdos de participação social. Vamos clicar neste aqui, por exemplo. Aparece uma lista dos eventos mais recentes. O evento precisa estar vigente. Se estiver, só clicar bem no nome dele aqui. Agora, estamos na página do Sistema Participante. É preciso ser cadastrado para contribuir. É possível fazer isso bem aqui, em Cadastro de Contribuinte. Depois de salvar seus dados no Sistema Participante, é só continuar clicando em Contribuir. Nesta página aqui, serão apresentados todos os dispositivos de norma que você poderá comentá-los pontualmente e sugerir novas redações. Basta selecionar um ou mais desses dispositivos e depois clicar em Contribuir, aqui embaixo. Aqui você vai precisar realizar seu login, usando seus dados de usuário e senha iguais aos informados no seu cadastro. Tendo feito isso, clique em Acessar. No cadastro de sua contribuição, você vai ser perguntado como tomou conhecimento do evento. É uma pequena pesquisa e sua resposta é de muita importância para a ANTT. Pronto, estamos no campo Contribuição. Aqui embaixo temos a redação atual do dispositivo que selecionamos agora há pouco. Se desejar propor uma nova redação, é só fazer neste campo aqui, Redação Proposta. O campo abaixo, Justificativa, é para descrever os motivos e as vantagens da sua proposta de alteração ou desvantagens da proposta da ANTT. É bom citar as fontes que fundamentam a sua contribuição, como leis, normas, estudos, dados quantitativos, fatos, riscos, práticas do mercado regulado e outros. Neste campo aqui, Anexos, você pode incluir até 3 arquivos para cada dispositivo que você contribuir. São arquivos do tipo Word, Excel, PDF. Fazemos isso para os demais dispositivos que selecionamos anteriormente. Legal, estamos quase lá. Agora é só autenticar sua contribuição clicando neste campo, Não sou um robô. E se desejar, marcar aqui para receber por e-mail atualizações sobre o evento. Então, é só clicar em Enviar. Pronto, sua contribuição já foi feita. Cada contribuição registrada recebe um número de protocolo. Guarde esse número para futuras consultas. É isso, gente. Esse foi o tutorial de como utilizar a seção de participação social da ANTT. Espero que tenham gostado, deixem seu joinha aqui no vídeo e se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal ANTT, inscreva-se. Muito obrigado por assistirem este vídeo e boas participações para todos. Dando continuidade, vou iniciar o chamamento dos inscritos para a manifestação oral. Senhor Saulo Moreno, da Polícia Rodoviária Federal, presidente da SENAC, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Saulo Moreno, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento das Concessões Rodoviárias. Já desde 2021, a gente tem trabalhado junto à Secretaria Nacional e à ANTT para verificar o aumento dos investimentos na PRF dentro dos contratos de concessão. A Ecovias do Cerrado a Via Brasil foi o último, mas a Ecovias do Cerrado foi o último contrato que a gente não teve nenhuma gestão. E a gente precisa procurar modernizar esse contrato para que ele fique nos mesmos moldes dos contratos atuais. Nos contratos atuais, com as reuniões que a gente tem feito, 3 pilares foram montados em investimentos para a PRF no primeiro momento.
a questão de infraestrutura, que é o nosso maior calcanhar de Aquiles, em todas as concessões praticamente, a questão das viaturas, de garantia de uma quantidade mínima de viaturas para atender o trecho, e a questão de radiocomunicação. No levantamento do trecho da Ecovias do Cerrado, a gente tem a UOP e a Delegacia de Jataí. São prédios antigos, muito antigos, que foram reformados, mas a distribuição deles é muito ruim. Então, a gente até hoje, eu fui lá com o chefe da delegacia, a gente fez uma visita em loco. O atual prédio da delegacia ele poderia até ser mantido como um auditório para a questão de educação para o trânsito, para a questão de alguma coisa, mas a gente precisa que uma nova delegacia seja construída após o prédio da UOP, num padrão mais novo, tal. Não precisa ser uma delegacia muito grande, pode ser a delegacia no padrão B, que a gente tem colocado, mas a UOP teria que ser uma UOP maior, a UOP de Jataí, a UOP padrão A, porque eles trabalham em 6 PRFs em média. Seria demolida da UOP para frente, até o estacionamento ficava, demolia tudo, construir uma nova UOP e, na sequência, uma nova delegacia. Aproveitaria aquela cobertura de pista que foi feita pela prefeitura, que ela já adianta, já diminui o custo, e a gente provavelmente vai ter que alargar um pouco ali, porque é estreito, né? E até proporcionar para que o carro dos PRFs ficaria atrás da estrutura, seria mais vantajoso aqui, por questão até de segurança orgânica. Você fecharia com um muro e deixaria os carros atrás da unidade para que as pessoas que trabalham com contrabando, esse tipo de coisa, não verifiquem qual policial que está trabalhando no trecho, porque eles fazem esse tipo de demanda. A UOP de Cachoeira Alta foi construída muito próximo do posto de pedágio, e numa forma em que aquilo é um escritório, não é uma UOP. Aquilo não serve para o atendimento da PRF. Aquele prédio seria devolvido para a concessionária, e aí foi indicado via ofício para a NTT já uma nova localização dentro da mesma cidade, próximo, não é muito longe, porque do jeito que ela foi colocada, nem para fiscalização de evasão de pedágio ela serve, ela está muito próxima. Então, ela precisa ser deslocada, cerca de 10 quilômetros ali, e numa localização, mas ali pode ser uma UOP padrão B, pode ser uma UOP menor, não precisa ser muito grande. Com relação a Uberlândia, a ideia em Uberlândia seria demolir o que hoje eles consideram uma unidade, uma UOP tática, e reconstruir a delegacia ali. Essa UOP tática funcionaria onde é o prédio da delegacia hoje, que seria mais fácil, e faria uma coisa mais... iria melhorar a gerência da própria delegacia ali, de Uberlândia. Do jeito que estaria, ela está meio... não está legal. Além disso, seriam previstos cobertura de fiscalização para poder melhorar o atendimento em qualquer situação. A cobertura de fiscalização permite uma cobertura sobre sol forte, sobre chuva, sobre qualquer situação. A PRF não para por questão meteorológica. Então você aumenta muito o atendimento da PRF. Em Jataí não precisa, porque já tem, mas a nova construção em Cachoeira Paulista, em Cachoeira é bom ser colocado também a cobertura de fiscalização. Em questão de infraestrutura, é isso. Ali, a previsão de até 2 viaturas trocadas a cada 4 anos por UOP, aqui seriam 6 viaturas, trocadas a cada 4 anos, no padrão das licitações da PRF, para garantir assim que a PRF sempre tenha viaturas para atender o trecho. O usuário ele paga o pedágio, ele não pode, por um problema administrativo da PRF, deixar de ser atendido por falta de viatura. Essa é a ideia. E a questão da radiocomunicação, a gente não tem comunicação nenhuma nesse trecho praticamente, e a gente precisa de uma melhoria. Até eu vim de Uberlândia para cá rodando, e realmente a questão do 4G aqui a questão de sinal de telefone é terrível. Porque em determinado local, o cidadão está a 30 quilômetros de qualquer sinal de telefone. Se ele vai precisar do quê? Ele vai precisar pegar uma carona para sair dali. Tá uma situação totalmente impraticável. A gente tem também, a PRF tem investido muito em questão de informação. Então, câmeras com OCR, elas causam um avanço muito grande, indicados principalmente por nosso sistema de inteligência. Alguns pontos de câmera com OCR vão melhorar muito a questão da segurança na rodovia. Eu vi também que, por exemplo, vários trechos principalmente em Minas Gerais, que tem alguns trechos de ultrapassagem proibida que são perigosos. E as pessoas faziam ultrapassagem na minha frente. Uma curva que você olha e fala, a pessoa não está vendo o que está acontecendo. Então ali
o ideal quando vocês forem estudar as câmeras para poder implantar na rodovia, na concessão, a câmera nesses pontos de ultrapassagem proibida seja com tecnologia OCR. E essa informação venha para a PRF, ou através de um sistema de multas automático, porque eles estão fazendo esse tipo de, estão criando esse sistema, ou que seja uma câmera, que a imagem dessa câmera para no posto. E a gente tem acesso. E põe um monte de placa lá dizendo que tem fiscalização. A fiscalização por amostragem que a PRF vai fazer, os cidadãos vão saber que eles estão sendo autuados. E a multa por ultrapassagem proibida, ela é bem pesada. Então, ela é facilmente coibida. E não tem necessidade. O trecho tem diversos pontos de ultrapassagem. Não tem necessidade da pessoa fazer uma ultrapassagem numa curva. Num ponto que é proibido. Não faz sentido. Até o Hugo estava comentando, que eu vi também, alguns pontos que a ultrapassagem é proibida não faz nenhum sentido. Tem umas retas enormes, não tem nenhum acesso e a ultrapassagem é proibida. Eu tenho visibilidade de 1 km, não faz sentido a ultrapassagem ser proibida. Isso gera também a questão de ultrapassagem proibida, que seria facilmente proibida. Esses trechos deveriam ser melhor estudados. Trechos de ultrapassagem proibida onde não faz sentido. Também vi que a concessionária tem vários pontos de questão de energia solar. A PRF sempre tem solicitado para a NTT, ainda é uma coisa que a gente está em tratativa com a Secretaria, com a NTT, para que os postos da PRF tenham energia solar. A gente tem a cobertura, por exemplo, aqui em Jataí, e nas outras UOPs vai ter a cobertura de fiscalização. Poderia ser feito um parque de energia solar sobre a cobertura, seria totalmente seguro, não teria nem como ser danificado por usuário ou por qualquer coisa, ou até os pátios da concessionária poderiam ser feitos ao lado das UOPs, também por questão de segurança. Eu não sei como funciona a questão de se tem vandalismo ou roubo, esse tipo de coisa, mas poderia ser feito. E aí, no caso, por exemplo, claro, a energia do posto, se for via energia solar, para a gente seria melhor. Porque a UOP não consome muita energia solar, muita energia. O custo de energia na UOP não é muito caro. Mas cada contrato de posto, de unidade, é um processo a mais que roda na PRF. Então, você tirar esse processo, você facilita a nossa administração. Então, até esse teste, se pudesse ser feito na concessão, seria ótimo. Eu já vi que eles têm essa prática das placas solares. Até para a gente ver a questão, por exemplo, onde tem iluminação pública, teria que ter energia. Essa energia poderia ser dessas placas até o lado das UOPs e tudo mais. Seria muito bom. Eu acho que mais é isso. Questão dos acostamentos. Eu vi muitos acostamentos muito estreitos que foram construídos ao longo do trecho. Esses acostamentos colocam o usuário em risco. Se o usuário precisar fazer uma troca de pneu no lado esquerdo do veículo, ele vai ficar sobre a pista. E numa pista simples, isso é extremamente perigoso. Ele pode ser atropelado. À noite, numa pista simples, ele não vai conseguir fazer uma troca de pneu porque o acostamento não permite, ele é muito estreito. Então, eu acho que a largura do acostamento deveria ser revisto. Ele deveria ser pelo menos meio metro, 1 metro mais comprido, para poder dar segurança para o usuário. Porque eu achei muito estreito em vários locais. Mas eu acho que a questão é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Saulo. Bem pertinente as suas considerações. Acho que cumpriu bem o objeto aqui da reunião participativa, que é realmente sugerir aí as alterações no contrato. Dando continuidade, chamo o senhor Rodrigo Soares de Freitas, policial rodoviário federal, chefe da delegacia aqui de Jataí. Por favor. Obrigado, doutor Matheus. Cumprimento todo mundo da mesa. Hugo, satisfação revelo. Boa tarde, senhores e senhoras. Eu sou o chefe da delegacia PRF aqui na região de Jataí. É uma região longa que pega o trecho concedido da divisa de Minas Gerais com Goiás até Jataí, no trecho concedido. Mas ela também se estende até a divisa de Goiás com Mato Grosso e na direção oeste no município de Caiapônia. Então é um trecho muito longo. Eu queria ratificar um pouco a informação que o Saulo passou a respeito dos deslocamentos e da necessidade de viaturas. Uma viatura PRF trabalhando, uma viatura policial,
ela não tem o mesmo desempenho e a mesma atividade que um veículo comum. É uma direção mais severa, com mudanças de direção, curvas e frenagens emergenciais. É um veículo que precisa de mais condições de segurança. Então, no nosso trecho aqui, onde nós convivemos juntos, todos os dias uma viatura vai fazer 400 quilômetros de ronda. 400. No final de um mês, ela rodou 1.200 quilômetros, não foi? Não, foi 12.000. Ela roda muito. E ela vai entrar numa manutenção muito antes. Então, um veículo nosso particular, que você leva em média, para quem mora em Brasília, uma média de 25.000 quilômetros por ano, 25.000 quilômetros a gente roda aqui em 2 meses. Então, a necessidade da segurança com as viaturas, ela é muito séria. Então, eu ratifico isso, informo que é muito importante a gente pensar nisso, porque aqui no município, há uns anos atrás, nós tivemos um roubo de defensivos agrícolas num depósito muito grande aqui, que foi o do Priori. E nós conseguimos localizar essas cargas e esse pessoal lá no Prata. Do momento do furto até a localização, todos os veículos que empreenderam esforços aqui, eles rodaram cada um dos veículos 1.800 quilômetros, entre idas e vindas. E isso é a qualquer momento. Então, eu preciso reforçar que é uma necessidade mesmo. Não podemos esquecer disso. Achei muito interessante, parabenizo, quando se falou sobre o PPD, o ponto de parada de caminhoneiro, ponto de parada e descanso de caminhoneiro. A legislação obriga que eles façam um descanso adequado para que nós não nos encontremos com ele na rodovia e ele esteja cansado. Pois bem, a altura do quilômetro 55 como possibilidade da criação de um PPD, ela é uma boa localização, mas eu peço para que a gente continue pensando diferente, talvez um pouco de maneira mais humanizada. Quando o caminhoneiro sai do Mato Grosso ou do oeste de Goiás e chega aqui em Jataí, ele já rodou praticamente 8 horas seguidas. Quando ele chega em Jataí, muitas das vezes, os únicos pontos de parada são particulares. E ele não tem o interesse de ficar, porque senão ele perde dinheiro do frete. Se ele deslocar até o quilômetro 55, ele vai rodar 143 quilômetros. Eu não quero cruzar com um caminhoneiro durante 143 quilômetros com ele estando cansado. É risco para todo mundo que cruzar com ele se ele estiver cansado, se ele não estiver descansado. Então, eu peço que a gente mantenha o diálogo aberto, porque talvez o índice de acidentalidade no trecho não fale tão claramente sobre a questão humana, mas talvez o ponto de descanso para ele seja no início do trecho, aqui próximo a Jataí, para que ele não coloque em risco nenhum dos usuários até o quilômetro 55 ou em todo o trecho da rodovia. E, por fim, para não tomar muito tempo, eu falo sobre a questão da conectividade e do sinal de telefone. Ainda que a concessionária não vá conseguir resolver, e vai ter a atribuição de resolver a questão do contato telefônico, é muito importante que a gente reconheça que todas as comunidades à margem da rodovia, eles falam e eles tratam através de sinal de Wi-Fi. Eles precisam de sinal de celular. Da mesma forma que eles, todos os usuários das rodovias hoje, eles utilizam redes sociais, aplicativos de mensagem, em primeiro lugar, antes de lembrar que o telefone serve para você fazer uma ligação. Então, eu queria insistir com isso, que se fosse pensado no atendimento a toda a comunidade, a todos os usuários, na oferta de um sinal de internet com qualidade, para que a comunicação ela fosse 24 horas. Porque se a PRF tem que trabalhar 24 horas e vai tentar continuar trabalhando, ela também vai receber esse contato a qualquer momento. Se a gente puder reconhecer isso, e que toda a comunidade, toda a sociedade hoje, ela migra para um tipo de comunicação que não é mais a telefônica, a gente facilita esse diálogo. Então, desculpe ter avançado o tempo, eram nesses 3 pontos que eu queria tocar sobre. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Dando continuidade, chamo o senhor Mário Jacob,
vice-presidente do Sindicato Indústria Cerâmica do Triângulo e Alto Paranaíba, por favor. Boa tarde a todos. Falamos aqui em nome do Sindicato da Indústria Cerâmica, que tem sede em Ituiutaba, mas também em nome da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba. Nós agradecemos aí a anfitriã, Associação Comercial de Jataí. Agradeço o convite, engenheiro Hugo, que representa com muita distinção a função do servidor público no cumprimento da sua tarefa. A gente teve o prazer aí de acompanhar desde o início da concessão, em 2020, como o servidor Hugo zela, fiscaliza e cuida do bom andamento da concessão. Não é responsabilidade só do servidor. Nós, como sociedade civil organizada, também temos a obrigação de acompanhar. Isso a gente tem feito desde o início da concessão. Lá na associação comercial, no sindicato a gente leva isso também. Tem um calhamaço que é o PER, Programa de Exploração Rodoviária, da rodovia. É o documento, a Bíblia nossa, para que a gente possa fazer o acompanhamento e fiscalizar, como sociedade, como pagador do pedágio, do real benefício e o acompanhamento das obras. A Ecovias tem atendido a contento, tá? Então a gente também agradece a minha... Não sei se nós somos parentes, sou Mário Jacó, né? Mas a gente tem observado aí que é uma empresa séria, correta. É importante a gente fazer essa distinção, porque na nossa região do Triângulo Mineiro, nós também temos uma concessão da 153, Triunfo Concebra, que é uma lástima, né? Quem passa por ali sabe isso que a gente está falando, a gente não está exagerando, é um absurdo, uma falta de respeito. Pontes duplicadas e vias não duplicadas. Para que serve uma ponte duplicada se eu não tenho a outra via? E várias vítimas fatais ao longo dos anos, e que a gente viu, por exemplo, no Trevão ali, com a BR-153 acontecendo, e quando o dispositivo foi finalmente entregue, a gente tem uma condição de segurança muito melhor. Então, acho que é desse caminho para frente que a gente tem que olhar. Eu venho aqui em nome da comunidade de Ituiutaba, porque, não sei se vocês observaram, de Uberlândia a Jataí, 437 quilômetros, o maior mancha urbana que a concessão atravessa, que a rodovia atravessa, é Ituiutaba. De Uberlândia, ela sai ali do bairro Taiamã, aqui em Jataí ela chega na GO 060, ela não atravessa nenhuma dessas duas grandes cidades, atravessa Ituiutaba com 110 mil habitantes. No passado, não falhamos como sociedade em impedir, durante as discussões do edital, a duplicação desse trecho urbano, né? Mas hoje as obras das vias marginais estão acontecendo a contento, então vai dar uma condição melhor de separação desse fluxo. Mas o que a gente quer pedir? Já, imediatamente, a duplicação do trecho Ituiutaba-Trevão. Está previsto no PER, está previsto no contrato. A Ecovia já sinalizou que é favorável também a essa antecipação. A gente sabe que isso gera algum custo financeiro, mas o custo econômico da fila de mais de 20 veículos. Teve um dia que eu contei 21 veículos em fila do trecho de 44 quilômetros entre Ituiutaba e o Trevão, é gigantesco. Eu não vou nem falar a questão de vítimas, né? Graças a Deus, acho que vítimas fatais não tem acontecido no trecho. Recentemente, a gente teve instalação de radares lá para diminuir a velocidade, mas são trechos com, se eu não me engano, 6 pontes, né, córregos que tem nesse período, nesse trecho. Então, tem muito aclive, muito declive, é um traçado antigo, da época que não existia bitrem, rodotrem, bicaçamba. Então, esses veículos pesados, como dito aqui, 78% do fluxo é veículo pesado. Esse tipo de veículo, ele demanda, no mínimo, uma terceira faixa. Se o fluxo não está para duplicar ainda, no mínimo, uma terceira faixa. A gente não tem terceira faixa e a duplicação ainda está longe de acontecer. Então, a gente pede a duplicação urgente desse trecho, observando esses aclives. A gente vê que, por exemplo, ali em Monte Alegre, já está duplicado. Mesmo assim, você tem um veículo andando a 10 km por hora, um bitrem.
Aí o outro sai para ultrapassar a 20 km por hora. Quer dizer, ele vai ultrapassar o de 10, mas ele está a 20 numa rodovia que o trecho é 80 ali, que é urbano, né? Então, a rodovia não dá fluidez. Nós não temos uma matriz ferroviária na região, a gente depende totalmente da rodovia, né? A 365 e a 364 estão muito bem conservadas, mas não estão dando conta do crescimento econômico da região. E além dessa duplicação desse trecho, aí ele é dividido em 3 trechos homogêneos, um de 22, um de 20 quilômetros, mas tem um trecho que já era para ter terminado, que é de 1,6 km, basicamente a ponte sobre o Rio Tijuco. Essa ponte é uma ponte de 200 metros de extensão. Ela já foi, desde a concessão em 2020, alvo de interrupção, se eu não me engano, umas 4 ou 5 vezes. E quando a gente interrompe, tem essa interrupção por acidente, ou por, infelizmente, tentativa, como é uma ponte urbana, teve uma tentativa de suicídio, aí tem todo aquele aparato, corpo de bombeiro, trava a ponte, e a ponte ela isola o sudeste do centro-oeste. O veículo pesado que passou pelo 153 e fez a opção, vou seguir via Ituiutaba, BR-365 para entrar no centro-oeste, não foi por Itumbiara, BR-452, ele não volta, não tem jeito dele fazer o retorno no meio de uma fila que travou lá na ponte do Tijuco e que acumula, às vezes, 10 quilômetros de fila. No acidente que nós tivemos em 2021, foi um acidente grave, o trevo de entroncamento com a BR-154, não aquela que você citou, aquele trevo realmente é terrível, mas o outro que vai ser alvo da remodelação junto com a duplicação, que é o que dá acesso a Capinópolis, tem uma curva muito fechada, o acidente foi por causa dessa curva, e foi um veículo de transporte defensivo químico, e aí tem todo um aparato de isolamento da área, esperar um caminhão vir, veio um caminhão de resgate, demorou 8 horas para chegar, e o fluxo travado, para o lado do Goiás e para o lado de Minas. Esse veículo foi constatado inadequado, tiveram que buscar um outro no estado de São Paulo até esse veículo chegar. Quer dizer, nós ficamos com 24 horas de paralisação da rodovia, uma região do país travada. Né? Como eu falei, o caminhão, o veículo pequeno ainda consegue retornar, mas o veículo grande ele trava no engarrafamento, ele não tem jeito de dar um retorno. Né? Veículo de 26 metros de comprimento. Então, a duplicação da Ponte Tijuco era para ontem. Ela foi observada no gatilho volumétrico que está no contrato, em 2022. São 3 anos para acontecer. Agora, em 2025, ela tem que acontecer. Eu sei que não dependeu da vontade direta da Ecovias, mas eu tenho que reclamar para a Ecovias e para a NTT. Se o IBAMA não fez o trabalho dele, que o ministro do Transporte sente com a colega dele, ministra do Meio Ambiente, e resolve isso com o IBAMA, gente. O trecho que o IBAMA tem que licenciar são 100 árvores, 50 árvores, que qualquer secretaria municipal de meio ambiente está acostumada a conceder para corte de árvore, para agricultura, para implantação de lavoura, e que o IBAMA não faz isso, porque eu acho que não chega na mão deles, porque teve greve, porque é um punhado de coisa, e ele trava uma cidade inteira, uma região inteira. Quer dizer, por causa de uma concessão do IBAMA, a gente ficar sem a segunda ponte do Tijuco, não é falta de dinheiro, a Ecovias tem em caixa. Não é falta de projeto, está pronto o projeto. Não é falta de prazo, já passou do prazo, está na concessão. A ponte do Rio Tijuco, em Ituiutaba, tem que acontecer o mais rápido possível. Que seja através de ações políticas, né? A gente sabe que o compliance aí da Ecovias é uma empresa com capital estrangeiro, então, às vezes não está acostumado com o sistema político brasileiro, mas vocês têm que lançar mão de político, deputado, senador. Essas coisas têm que andar. O burocrata, o colega lá do IBAMA, ele tem que fazer o trabalho dele. Como é que a gente chega para uma região inteira e fala assim, a obra não saiu porque o IBAMA não liberou licença ambiental? Se fosse um trecho de reserva indígena, grandes questões ecológicas, que às vezes acontece, a gente sabe, a Ferrovia do Mato Grosso está nesse impasse, mas lá é a PP do Rio.
quer dizer, é um rio secundário, é um APP, quer dizer, não justifica a ponte do Tijuco não ter acontecido ainda, não está servindo ao usuário, e até hoje, a única que tem, que é a que está lá, que é em pista simples, ser interrompida por eventos que a gente sabe que acontece e que isolam uma região da outra. Então, a gente basicamente queria pedir essas duas questões. Na reunião de Uberlândia, outras entidades de Ituiutaba vão fazer outras solicitações, mas a gente vai se ater a essas duas, porque elas dizem muito a respeito, inclusive, da região aqui do Goiás, né? A ponta final da rodovia. Quando alguém daqui vai passar por Ituiutaba e está com a ponte travada, está com a ponte simples travada, é problema. E quando ela roda esses 44 km, andando atrás de caminhão a 10 km por hora, 20 km por hora, o fluxo não anda, a carga atrasa. Então, a duplicação da ponte, né, a construção da ponte nova e a duplicação dos 44 km, a gente, como sociedade, pede para a NTT que apoie, né, essa vontade aí já demonstrada pela Covias e que possa ser uma realidade o mais breve possível. É isso aí que a gente queria dizer. Obrigado. Obrigado, senhor Mário. Só para ficar registrado, a gente convidou oficialmente o IBAMA, tá? Para participar da reunião, tá? Obrigado. Dando continuidade ao chamamento oral, senhor Cristiano Coelho, reitor da Universidade Federal de Jataí. Por favor, senhor Cristiano. Obrigado, Matheus. Boa tarde para todas, para todos. Eu não sei se eu vou conseguir falar exatamente do que desse objetivo, mas eu não poderia deixar de estar aqui. Nós estamos às margens da rodovia 364, no trecho ainda não em concessão, né? Nós estamos lá no trecho CN2, que deve ir para leilão agora, meados de 2025, para finalização depois em 2026. Só que é um trecho que expõe os nossos estudantes a um risco imenso, inclusive com 2 mortes já na porta da universidade. Então, esperamos que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. E essa minha fala ela vai estar muito mais direcionada a Ecovias, com parcerias que nós já conversamos algumas vezes com alguns servidores de vocês, com relação a áreas para compensação de plantio e também para a questão de animais resgatados para o nosso hospital universitário e o nosso museu também. Então, assim, a universidade é uma universidade nova, ela é uma das consideradas supernovas universidades federais do Brasil, com apenas 7 anos. Até então, nós éramos uma regional da Universidade Federal de Goiás, né, que era uma única universidade no estado, agora são 3 universidades, Jataí, Catalão e a UFG, muito mais antiga. Estamos em pleno desenvolvimento aqui no estado. Essa concessão que vai acontecer vai transformar a mobilidade que a gente tem ali. Como foi demonstrado, 78% de veículo pesado, então a 364 ou segue reto, ou então, né, para Rio Verde, ou vai sentido São Simão. E nós temos alunos com motos extremamente pequenas compartilhando essa rodovia com isso tudo. Mas, além disso, eu quero deixar aqui a nossa disponibilidade em auxiliar a Ecovias nessa parte ambiental, porque eu creio que dessa forma a gente está criando formas para que outras parcerias nasçam ali, e dessa maneira a gente acaba sendo beneficiado também. Agradeço essa oportunidade, estamos em contato direto com o DENIT até então, né, mas o DENIT não pode executar grandes obras porque a concessão já está logo chegando. E espero que muito em breve a gente possa estar aqui em uma reunião participativa discutindo a nova concessão do CN2, que vai até Rondonópolis depois e, sem dúvida, vai transformar com o viaduto na porta da universidade essa mobilidade toda. Obrigado, gente. Obrigado, senhor Cristiano. A gente finalizou aqui os inscritos previamente, eu queria abrir
Caso alguém queira fazer manifestação oral, mesmo que não se inscreveu, eu abro para a palavra aí. Fiquem à vontade. Bom, só relembrando aí que o participante, o portal lá para poder apresentar os pleitos com mais detalhes, caso os senhores queiram, né? É importante. Ele fica aberto até o dia 21 de março, às 18 horas, tá? 21 de março. Independente da reunião participativa estar sendo aqui, todo mundo está convidado para a reunião participativa lá em Uberlândia, independente da região. O pessoal de Tuiutaba pode vir aqui, pode ir lá, não tem problema nenhum, está aberto para... só mesmo foi definido as duas cidades para poder facilitar a locomoção, né? Mas, sendo assim, eu acho que vou passar a palavra aqui para os membros para as considerações finais. Senhor André. Boa tarde. Destacando novamente a questão do participa. Todos vocês que tiverem algo a contribuir na concessão, não se esqueçam, fica até o dia 21 de março, que a partir dele, tanto participa quanto via e-mail, que a gente vai conseguir dar prosseguimento na reunião participativa juntamente com o levantamento de necessidades. No mais, agradecer a presença de todos, e é isso. Senhor Cris Leite, por favor. Agradecer também, como o colega aqui falou, a todas as entidades aqui presentes, sejam elas civis, militares, poder público, autoridades aqui presentes. E como a gente tem acompanhado desde a primeira reunião participativa, né, presidente? Foi lá na concessão Nova Rota do Oeste, lá em Sinop, Mato Grosso, foi o primeiro ciclo de reuniões que foram feitas. A gente tem observado esse crescimento, né, em relação à assertividade das manifestações e contribuições, sejam dos órgãos públicos ou da sociedade civil organizada, que tem entendido que a agência tem propiciado aí não um favor, mas sim uma obrigação junto à sociedade, junto aos demais órgãos, de contribuir para a melhoria dos contratos de concessão. Como eu falei no início, eles são mutáveis. E quem mais entende das necessidades de mutação desse contrato são quem realmente usa de fato. PRF usa bastante, né? Os representantes das organizações civis né? Usam bastante a rodovia, entendem, o pessoal do transporte, o pessoal da Secretaria de Governo aí do Estado de Goiás, né? E realmente a gente tem observado esse crescente da sociedade em participar e de forma assertiva, né? Chegou ao ponto, né, lá em Porto Alegre, que a sugestão era realmente, o Saulo estava lá, o inspetor Saulo estava lá, o camarada dava o quilômetro e até a metragem do quilômetro. Olha, é aqui o problema, né? Então ele trazia foto, trazia geolocalização, e é isso. É isso que a gente precisa para entender lá na agência como melhorar. E agradecer aqui de forma especial o colega Hugo, né, Hugo Alves, aí, do escritório, como foi falado, do Escritório Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária de Uberlândia, aqui, que realmente é um guerreiro aí, né? É um trecho longo, mas o fardo só é dado, né, para quem realmente consegue sustentá-lo. E você, com certeza, é um dos servidores aí que a gente tem orgulho de ter na agência. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Kiss. Passo a palavra para o Hugo, nosso servidor aqui. Obrigado a todos aí. Bem, eu acho que agora foi uma missão cumprida. Ouvimos as vozes e os anseios de todos e cada um que está aqui. Vamos levar para casa esse dever de estudar e avaliar com o devido zelo aquilo que a gente precisa avaliar. Tá certo? Mais uma vez agradeço a atenção e, claro, estou à disposição a qualquer momento, quando quiserem, ou no trecho, ou lá no nosso escritório em Uberlândia.
Muito obrigado às palavras, aos elogios aí, e estamos à disposição. Um abraço. Obrigado, Hugo. Bom, acho que a gente cumpriu o objetivo nessa tarde aqui, né, que era receber as manifestações. Pena que eu gostaria muito que isso aqui tivesse lotado, mas espero que lá em Uberlândia chamem mais gente, né? A gente não foi por falta de a gente publicar, da gente avisar. Na última reunião que a gente fez em Lajeado, Santa Catarina, teve 250 pessoas. Com mais de 45 manifestações orais, porque um monte de gente ainda deixou de falar, porque, né, mas assim, é importante, né, acho que a pessoa fazer presente né, e se manifestar mesmo, né, só assim eu acho que surgem aí as mudanças, né. Mas eu acho que a gente cumpriu aqui, né, o objeto que era receber os pleitos, aí a gente vai analisar um por um, tá? Agradeço aí a presença de todos, o senhor reitor, o pessoal da associação, da representante da Prefeitura Municipal de Jataí, da PRF, o pessoal do governo do estado do Goiás. Pessoal do representante do estado de Goiás, os colegas da NTT, em especial o Hugo aqui, que é um servidor que todo mundo fala, né, que ele é bem ativo e bem, né, ou seja, veste a camisa da NTT e realmente, né, faz por merecer aí. O pessoal da concessionária, da Eco Cerrado, agradeço muito. Faltou mais alguém? Acredito que não. E o pessoal da mesa aqui, muito obrigado, tá? E a gente está à disposição. Agora, para encerrar, senhoras e senhores, em nome da NTT, eu agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão pública realizada no dia de hoje, 25 de fevereiro, na cidade de Jataí, Goiás. Desejo a todos uma ótima tarde. Muito obrigado.